Mateus capítulo 17, versículo 20. Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhes será impossível. Meus queridos irmãos e irmãs, é com grande alegria que nos reunimos hoje para meditar em um versículo profundamente poderoso encontrado em Mateus capítulo 17, versículo 20, onde Jesus nos diz: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhes será impossível. Estas palavras, proferidas diretamente por Cristo, são um convite a refletirmos sobre a natureza da fé que professamos e a entendermos seu verdadeiro poder. Em meio aos desafios da vida, quantas vezes nos encontramos diante de situações que parecem intransponíveis, que nos fazem questionar nossa capacidade de superar? Muitas vezes, a luta da vida nos deixa com a sensação de que nossa fé não é suficiente, que nossos problemas são maiores do que nossa confiança em Deus. Porém, Jesus, de maneira clara e direta, nos ensina que a fé verdadeira, mesmo que pareça pequena aos olhos humanos, tem um poder incomparável quando está afirmada em Deus. Não é o tamanho da fé que determina o que podemos conquistar, mas sim o quanto confiamos em Deus e a qualidade dessa confiança. Ele usa a metáfora da semente de mostarda, uma das menores sementes, para ilustrar que, mesmo com uma fé pequena, mas verdadeira, podemos realizar grandes coisas, como mover montanhas. O que precisamos entender é que o poder de nossa fé não depende de nós, mas de aquele em quem cremos. O Senhor nos chama a olhar para nossa fé e reconhecer que, independente de como ela pareça, se ela estiver firmada nele, nada será impossível. Portanto, hoje, ao refletirmos sobre esse versículo, somos desafiados a fortalecer nossa fé, a confiar de maneira plena no poder de Deus para transformar nossas vidas, e a crer que Ele é capaz de realizar o que parece ser impossível aos nossos olhos. Esta é uma oportunidade de crescermos na nossa confiança em Deus e de renovarmos nossa esperança de que, com Ele ao nosso lado, podemos enfrentar qualquer desafio e conquistar qualquer vitória. Vamos, então, abrir os nossos corações e permitir que a palavra de Deus fortaleça a nossa fé, nos capacite a viver o impossível e nos ensine a confiar em sua soberania sobre todas as coisas. Meus amados, o versículo que estamos meditando hoje em Mateus capítulo 17, versículo 20 revela algo impressionante sobre a fé verdadeira. Se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. O que Jesus está nos dizendo é que a fé não é algo que se limita ao que podemos ver ou entender com os nossos olhos naturais. A verdadeira fé, aquela que tem o poder de transformar realidades, vai muito além do que conseguimos conceber. Ela é o combustível necessário para que possamos enxergar além das circunstâncias que nos cercam, para que possamos olhar para as situações da nossa vida e entender que, mesmo diante dos maiores desafios, nada é impossível quando estamos firmados no poder de Deus. Quando falamos sobre a fé que transforma realidades, estamos falando sobre a confiança inabalável em um Deus que é todo-poderoso, que tem controle sobre tudo o que acontece em nossa vida, e que, ao nos rendermos a Ele, nos permite viver experiências sobrenaturais. Essa fé que Jesus nos ensina não depende das nossas forças ou da nossa habilidade em controlar as situações ao nosso redor. A fé verdadeira depende apenas da nossa confiança naquilo que Deus pode fazer, mesmo quando não vemos o resultado imediatamente. Assim como a semente de mostarda, que é minúscula, mas carrega em si o potencial de crescer e se tornar uma grande árvore, a fé, mesmo pequena, tem o poder de produzir frutos que mudam o curso das nossas vidas e das situações ao nosso redor. Quando confiamos em Deus com todo o nosso ser, mesmo as maiores dificuldades podem ser superadas, pois Ele age em nós e através de nós para cumprir seu propósito. Podemos não entender o caminho, podemos não ver a solução imediata, mas a fé nos leva a um lugar de segurança, onde sabemos que Deus não falha em cumprir suas promessas. A fé que Jesus nos convida a cultivar é a fé que diz: eu acredito, mesmo quando não vemos a resposta. É a fé que se mantém firme no Senhor, confiando que Ele sempre sabe o que é melhor para nós e que sua vontade será feita, independentemente das dificuldades. E é essa fé que nos permite viver o impossível. Quando colocamos nossa confiança plena em Deus,
nossas vidas se tornam um testemunho vivo de sua graça, poder e transformação, e podemos ver realidade se transformando diante de nossos olhos. A fé do tamanho de uma semente de mostarda, que Jesus usa como exemplo em Mateus capítulo 17, versículo 20, é um conceito profundo e transformador. Se olharmos para uma semente de mostarda, ela é incrivelmente pequena. Em termos humanos, parece insignificante, mas Jesus a utiliza para ilustrar um princípio espiritual muito poderoso. Não é o tamanho da fé que conta, mas onde ela está colocada e a confiança que temos no poder de Deus. Mesmo a menor porção de fé, quando colocada no lugar certo, pode gerar resultados extraordinários. É interessante pensar que a semente de mostarda, embora pequena, contém em seu interior o potencial para se tornar uma grande árvore. Da mesma forma, a fé, mesmo sendo algo que, muitas vezes, pode parecer pequeno diante das grandes adversidades da vida, tem o potencial de gerar resultados sobrenaturais e fazer a diferença em nossas vidas. A chave não está na grandeza da fé, mas na sua autenticidade e no foco da nossa confiança. A fé verdadeira é aquela que acredita em Deus independentemente das circunstâncias, que acredita que Ele tem o controle de todas as coisas, mesmo quando as situações parecem desafiadoras ou até mesmo impossíveis. Muitas vezes, vemos nossos problemas como montanhas gigantescas à nossa frente, e nos perguntamos como podemos superá-los. No entanto, Jesus nos ensina que, se a nossa fé for genuína, mesmo que pequena, podemos fazer essas montanhas se moverem. A fé do tamanho de uma semente de mostarda é aquela que se mantém firme, mesmo diante da tempestade, e que, apesar das dúvidas e das incertezas que possam surgir, continua confiando que Deus é maior do que qualquer desafio. É uma fé que se recusa a aceitar a derrota, que não se deixa abater pelo tamanho da adversidade, mas que crê que o poder de Deus é suficiente para vencer qualquer obstáculo. Esta fé não busca provas ou sinais visíveis, mas é uma fé que se baseia na palavra de Deus e na confiança de que Ele está sempre ao nosso lado, pronto para agir. Jesus, ao usar a semente de mostarda, está nos convidando a perceber que nossa fé, mesmo que pareça pequena e insignificante, tem o poder de mudar nossa realidade, se for colocada em Deus. Ele não pede uma fé gigantesca, apenas uma fé autêntica e verdadeira, mesmo que seja pequena, e nos promete que, com essa fé, nada será impossível. Portanto, ao refletirmos sobre esse exemplo de Jesus, somos desafiados a avaliar nossa fé. Será que estamos confiando em Deus com todo o nosso coração, mesmo nas pequenas coisas? Será que estamos deixando que a nossa fé cresça e se desenvolva, mesmo quando ela parece insignificante? Que possamos entender que a fé, por menor que seja, tem o poder de mover montanhas e nos levar a viver o impossível, pois não depende de nossa força, mas do poder ilimitado de Deus. À medida que refletimos sobre o poder da fé, é importante entender que a fé não se trata apenas de alcançar o impossível ou de conquistar coisas grandiosas para nós mesmos. Embora a Bíblia nos mostre que a fé tem o poder de mover montanhas, é crucial lembrar que o objetivo da fé vai além de simplesmente obter aquilo que desejamos ou transformar circunstâncias desafiadoras. A verdadeira fé, segundo a palavra de Deus, é um instrumento poderoso que nos conecta ao propósito divino, nos capacitando a cumprir a vontade de Deus em nossas vidas. Em Mateus capítulo 17, versículo 20, Jesus nos fala sobre o poder da fé, mas ao mesmo tempo, Ele nos ensina que a fé não é algo que devemos usar para nosso próprio benefício egoísta. A fé é dada por Deus não para que possamos alcançar o que é apenas vantajoso para nós, mas para que possamos ser instrumentos em Suas mãos, fazendo a Sua vontade na terra como ela é feita no céu. Isso significa que a fé não é apenas para alcançar o impossível, mas para cumprir o propósito de Deus em nossas vidas, para viver de acordo com os seus planos, mesmo que eles pareçam desafiadores ou diferentes das nossas expectativas pessoais. Quando a fé é exercida de acordo com a vontade de Deus, ela nos leva a agir de maneira que honra a Ele, fazendo Sua vontade se manifestar no nosso dia a dia. Fé verdadeira não é simplesmente um pedido de milagres ou de bênçãos, mas é uma vida entregue nas mãos de Deus, uma vida que deseja, acima de tudo, agradar ao Senhor. É a fé que se alinha com a vontade de Deus, que nos move a viver de maneira fiel, a tomar decisões baseadas em seus princípios e a confiar que Ele sempre tem o melhor para nós, mesmo quando isso exige sacrifícios ou mudanças significativas em nossa forma de pensar e agir.
A fé que realiza o impossível é a mesma fé que nos ajuda a submeter nossos desejos e vontades ao plano soberano de Deus, confiando que seu propósito para nossa vida é maior e mais excelente do que qualquer sonho que possamos ter. Jesus, ao nos ensinar sobre a fé, está nos desafiando a confiar em Ele não apenas para superar obstáculos, mas também para entender que, ao vivermos de acordo com sua vontade, nossa vida se torna uma expressão da sua glória e do seu poder. Por meio da fé, somos moldados para viver conforme os planos que Ele preparou para nós, para sermos instrumentos de transformação em suas mãos. A fé, portanto, é uma força que nos leva a viver para o reino de Deus, para o cumprimento de sua missão e para que, em tudo, Ele seja glorificado. Nada é mais importante do que a fé que nos aproxima de Deus, que nos torna mais sensíveis ao seu querer e que nos permite cumprir os seus desígnios em nossas vidas e no mundo ao nosso redor. Assim, ao refletirmos sobre o poder da fé, que possamos lembrar que ela não é apenas uma ferramenta para alcançar grandes feitos, mas uma oportunidade divina de alinhar nossa vida com os propósitos eternos de Deus. A fé que agradece pelo que ainda não vem é uma das expressões mais poderosas da confiança em Deus. Muitas vezes, somos ensinados a acreditar em Deus para que Ele faça algo em nossas vidas, seja em relação a um milagre, a uma provisão ou até mesmo a uma transformação. No entanto, a fé verdadeira vai além da simples espera por uma resposta de Deus. Ela é uma fé que, mesmo antes de ver qualquer sinal visível de mudança, já se posiciona em gratidão, acreditando que o que foi prometido se cumprirá no tempo perfeito do Senhor. Em muitas passagens bíblicas, vemos pessoas que, antes de verem a manifestação da promessa, já davam graças a Deus pela sua fidelidade. Por exemplo, em Filipenses capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo nos ensina a não andar ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentar nossos pedidos a Deus. Isso nos ensina que, ao orarmos e pedirmos, também devemos agradecer, não pelaquilo que vemos, mas pela certeza de que Deus já está agindo, mesmo que não possamos perceber com nossos olhos naturais. A fé que agradece pelo que ainda não vem é uma fé que acredita que, não importa a demora ou a espera, Deus já preparou o melhor para nós, por isso, podemos viver em um estado contínuo de gratidão. Quando aprendemos a agradecer a Deus pela resposta que ainda esperamos, nossa fé é fortalecida, porque estamos dizendo ao nosso coração que confiamos plenamente em sua soberania e sabemos que Ele nunca falha. Essa fé de gratidão transforma nossa atitude e nos ajuda a superar os momentos de incerteza e frustração, pois nos permite ver a bondade de Deus em cada aspecto da nossa jornada, mesmo nas dificuldades. Ao sermos gratos antecipadamente, demonstramos uma confiança inabalável em um Deus que é fiel para cumprir tudo o que prometeu, mesmo quando os sinais de sua ação ainda não são visíveis. É como se, ao agradecer pela resposta antes dela chegar, já começássemos a celebrar a vitória, pois sabemos que, no tempo devido, o Senhor se revelará em poder e glória. Essa fé que agradece é uma fé que honra a Deus, que expressa nossa confiança em sua capacidade de transformar todas as coisas para o nosso bem e para a sua glória. O verdadeiro teste de fé não é apenas quando vemos a resposta, mas quando podemos louvar a Deus pela sua fidelidade, mesmo enquanto aguardamos a realização de suas promessas. E quando fazemos isso, nosso coração é preparado para viver de acordo com a bênção que está por vir. A fé que agradece pelo que ainda não veio é, portanto, uma fé madura, que demonstra confiança total em Deus, que Ele está no controle de tudo e que, no momento certo, Ele fará o que for necessário. Essa atitude de gratidão não é uma simples expressão de boas maneiras, mas uma prática poderosa que muda nossa perspectiva, nos fortalece e nos aproxima ainda mais do coração de Deus. À medida que concluímos nossa reflexão sobre o poder da fé em nossas vidas, precisamos reconhecer que a verdadeira fé vai muito além de acreditar em Deus apenas quando as coisas estão indo bem ou quando vemos resultados imediatos. A fé que agrada a Deus é aquela que é inabalável, que não depende das circunstâncias, mas da confiança firme em seu caráter e em suas promessas. É uma fé que se manifesta de diversas maneiras, seja pela disposição de mover montanhas, seja pela certeza de que, mesmo em meio à espera, Deus está no controle de todas as coisas. Ao longo de nossa jornada cristã, aprenderemos que a fé não é um estado passivo, mas uma atitude ativa que transforma nosso modo de viver, de pensar e até mesmo de agir.
A fé não é algo que se manifesta apenas em momentos de necessidade, mas deve ser uma parte constante da nossa vida, um alicerce firme que sustenta cada decisão, cada passo, cada desafio que enfrentamos. Ela nos ensina a confiar em Deus não apenas nas vitórias, mas também nos momentos de dificuldades e provações. Além disso, a fé verdadeira nos leva a um lugar de gratidão, onde agradecemos por aquilo que ainda não vemos, mas sabemos que, em breve, se realizará conforme a vontade de Deus. O cristão que tem essa fé não é aquele que espera apenas os milagres, mas aquele que sabe que, independentemente do que aconteça, Deus é sempre fiel e sua palavra se cumpre. Portanto, como seguidores de Cristo, somos chamados a viver com uma fé que não se abala pelas adversidades, uma fé que se mantém firme, que se baseia na confiança em um Deus que é maior do que todos os nossos problemas e que nunca nos abandona. Que possamos, então, renovar nossa fé a cada dia, crendo que, mesmo nas situações mais desafiadoras, nada é impossível para aquele que crê. Que a nossa fé seja uma fé ativa, viva, que nos leva a agir conforme a vontade de Deus e que, acima de tudo, seja sempre acompanhada de gratidão, reconhecendo a bondade e a fidelidade de nosso Senhor em cada momento da nossa caminhada. A fé é a chave que nos conecta ao poder divino, e quando a exercemos, ela não só transforma nossas vidas, mas também nos capacita a cumprir o propósito que Deus tem para nós. Amém. Esperamos que esta mensagem traga conforto e paz ao seu coração. Compartilhe com quem você ama. Considere incluir o seu nome e por quem você deseja oração nos comentários. Não se esqueça de que Deus tem um propósito na sua vida e na vida daqueles que você ama. E que Deus abençoe a sua vida. Amém.